Graça e paz, amados irmãos. Estaremos iniciando hoje o nosso estudo bíblico, analisando as Sagradas Escrituras no seu contexto original. Analisaremos o hebraico, o aramaico e o grego. Venha aprofundar o seu conhecimento bíblico nesse estudo. Assista até o final. Hoje estaremos iniciando desde Gênesis, capítulo 1. Livro de Gênesis, Sefer Bereshit. O livro de Gênesis é um dos mais enigmáticos de toda a Bíblia, se não for o maior de todos. Segundo dizem alguns sábios antigos, se alguém conseguir compreender os 4 primeiros capítulos do livro de Gênesis, analisando o seu contexto original em hebraico, essa pessoa será capaz de desvendar os segredos do universo. São muitos questionamentos, muitas teorias, não só no meio religioso e filosófico, mas também no meio científico, porque é muito difícil falar sobre o tema a natureza do universo e a natureza do ser humano. Da onde veio o universo, da onde veio o homem, são temas muito debatidos. E o livro de Bereshit, o livro de Gênesis, vai nos trazer à luz sobre o relato da criação, sobre o relato da natureza do universo e a natureza do homem. O livro de Gênesis foi escrito por Moisés e narra como Deus criou todas as coisas e, posteriormente, a humanidade. O título do livro de Gênesis. De onde surgiu esse nome, Gênesis? O título em português vem da Vulgata, que é Liber Gênesis, que é oriundo do título da Septuaginta. Na Septuaginta, o título é Genésios, que deriva do grego Gênesis, que significa nascimento, origem. O título em hebraico, o título original do livro, seria Bereshit, que foi extraído da primeira palavra do texto bíblico. A primeira palavra do livro Gênesis é Bereshit, e este é o mesmo nome que foi dado a este livro em hebraico. Em português é traduzido como em princípio ou no princípio. Em princípio ou no princípio. Estaremos estudando hoje a porção que vai do capítulo 1, verso 1 do livro de Gênesis, até o capítulo 6, verso 8 deste mesmo livro. O primeiro capítulo de Bereshit, de Gênesis, vai detalhar o dia a dia da criação, aparentemente após um estado de desolação. No segundo capítulo, após narrar que Deus, o Eterno, encerrou no sétimo dia a sua obra, veremos um segundo relato da criação, com foco mais específico na gênese, na origem do homem e da mulher. Em hebraico, seus nomes é Adão e Havá, Adão e Eva. O Eterno planta um jardim, no Éden, e põe nele o homem. O terceiro capítulo narra o homem e a mulher sendo tentados pela serpente. Ambos comem do fruto proibido e, como resultado de terem comido desse fruto, eles são expulsos do jardim do Éden. No capítulo 4, o primeiro homicídio. Após Caim e Abel apresentarem os seus sacrifícios a Deus, ao Eterno, o sacrifício de Abel ele é aceito, mas o de Caim não. Possivelmente devido a ele não fazer de coração, com a intenção genuína. Por não ter sido aceito, em seguida, Caim assassina Abel. Deus o pune e ele se torna andarilho pela terra. E o capítulo encerra falando sobre Sete, que é o terceiro filho de Adão e Eva. O quinto capítulo apresenta a genealogia de Adão até Sem, Cã e Jafé, que são os filhos de Noé. No final desta porção, no início do capítulo 6,
relata a corrupção da humanidade e a salvação. Verso 1. Em hebraico está escrito: Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. No princípio criou Deus os céus e a terra. Esta é a primeira frase da Sagrada Escritura. Não existiria uma mais apropriada. Qualquer pessoa que desejar saber quem é Deus encontra uma resposta clara e direta já na primeira frase da Bíblia. Deus é o Criador do universo. No princípio criou Deus os céus e a terra. Poderíamos fazer todo o nosso estudo baseando apenas neste primeiro verso das Sagradas Escrituras. Ainda que não pareça, esse texto diz muita coisa. Esse pequeno verso diz muita coisa. Iremos ver apenas uma agora, analisando direto do original em hebraico. Primeiramente, veja o seguinte: a palavra Bereshit, em princípio, inicia com a letra Beit em hebraico. A letra Beit em hebraico é a segunda letra do alfabeto. Antes da Beit vem a primeira letra, que é a letra Aleph. E aí, se tem muita pergunta no meio acadêmico, que é: se Bereshit é o início, por que não iniciou com a letra Aleph, que é a primeira letra do alfabeto, mas sim com a segunda? Sabemos a resposta disso, porque antes do princípio existia quem? O Criador. Ele é o Aleph. Olha que interessante. Abram suas Bíblias em Apocalipse 22, 13. Apocalipse 22, 13. Iremos ver algo muito interessante aqui. Está escrito: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Agora uma pergunta: será que Jesus de fato disse isso? Ele disse: Eu sou o Alfa e o Ômega? Essas duas letras são letras do alfabeto grego. Jesus falava hebraico e aramaico. Ele não disse Alfa e Ômega. O escritor do Apocalipse, ele transcreveu a palavra de forma que os leitores de língua grega pudessem entender. Pois, ao escrever ali em grego, o leitor em grego não entenderia o que é Aleph. Então, foi transcrito para o grego. Jesus, na verdade, ele disse isso aqui: Anochi Aleph Vetav, Rishon ve'Aharon, Rosh Vasof. Eu sou o Aleph e o Tav, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Aleph é a primeira letra do alfabeto hebraico e o Tav a última letra. Ele é o Aleph e o Tav, o primeiro e o último. Veja que interessante, Salmos 90, verso 2. Antes que se originassem os montes e formasses o universo e a terra, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Em Colossenses, capítulo 1, verso 17, olha que texto interessante sobre Cristo. E ele é antes de todas as coisas. E todas as coisas subsistem por ele.
e por ele e para ele foram feitas todas as coisas, não é mesmo? Veja que interessante. Ao dizer no princípio criou Deus, o texto bíblico declara a eternidade de Deus, porque ele criou o início, ele é antes do início. Quando Deus iniciou a obra da criação, nem mesmo o tempo existia. Por isso, o autor bíblico, ele se limita a dizer no princípio. Ali foi o início do tempo. O tempo não existia antes. Deus estava na eternidade. Ele criou o tempo. Nesse princípio, apenas Deus existia. Somente Ele é eterno, de eternidade a eternidade. Sobre a palavra Elohim, tem algo interessante a ser analisado. Mais à frente veremos algumas questões, então para isso iremos esclarecer já agora. Elohim, em hebraico, é um substantivo plural. A palavra Elohim, que é traduzido por Deus, está na forma plural. Interessante. No princípio criou Deus. Nós não lemos no princípio criaram os deuses, mas sim criou Deus. Ainda que essa palavra esteja no plural. Em hebraico, palavras terminadas em im é plural. Por que então, ao invés de estar no texto bíblico, no princípio criaram os deuses, está no princípio criou Deus? A resposta está no verbo. O verbo a seguir, que é bará, está no singular. Ele criou. Né? Aí você vê, plural, Elohim, seria, né, literalmente deuses, seria eles. Mas Bará criou. Então, deuses criou ou eles criou, isso não tem como traduzir em português. Vou te explicar o porquê disso. Por que usar essa palavra plural Elohim? Na teologia, é conhecido como plural majestático, que destaca a imensidão da majestade do Criador. Essa palavra, em hebraico, é uma das mais utilizadas na Bíblia para se referir ao Criador, a Deus. Mas não é deuses, e sim Deus. Essa mesma palavra Elohim também será usada, em alguns casos, para se referir a deuses pagãos, mas neste caso saberemos ao analisar em hebraico, pois o verbo que acompanha estará no plural. V'haaretz hayta tohu vavohu v'chosher al pnei tehom, v'ruach Elohim merachefet al pnei hamayim. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Há muito o que analisar aqui, mas eu gostaria de destacar hoje apenas uma coisinha interessante. Essas duas palavras em hebraico, tohu vavohu. Tohu vavohu, que é traduzido como inóspita e vazia. Em qual sentido isso? É no sentido que a Terra era inabitável. Imagina hoje os outros planetas do sistema solar. Veja Marte, Júpiter, Saturno. Né? A vida lá. É possível o ser humano morar lá, viver lá? Então, a Terra, nesse estágio da criação, estava inabitável. Ainda não tinha se preparado a atmosfera terrestre. Por isso que era inóspita e vazia, nesse sentido de inabitável. No princípio, qual foi a primeira coisa que Deus disse? Haja luz. Yehi or. O texto em hebraico está escrito Vaiomer Elohim Yehi or Vayehi or. E disse Deus,
haja luz e houve luz. Eu tenho uma pergunta a você. Que luz era essa? Veja, o Sol ele foi criado apenas no quarto dia. Se o Sol foi criado no quarto dia, que luz era essa? Era a luz divina, uma luz que emanava do próprio Deus. É interessante esse texto de Apocalipse 22:5. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina, e reinarão para todo o sempre. Em João 8, verso 12, está escrito: Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. É interessante nesse momento aqui, né, que Jesus fala que ele é a luz do mundo. Ele falou, né, na ocasião, no final da festa dos tabernáculos, né, ou no último dia, né, é feito, né, uma festividade interessante. Naquele tempo de Jesus, segundo narra, né, o Talmud, era em Jerusalém colocado enormes candelabros espalhados por toda a cidade. E eram litros e litros de azeite, né? Narra-se que eram mais de 70 litros. E era muita luz, né, espalhada, né, na cidade. E nessa ocasião, né, nesse dia que era celebrado, né, a Simchat Torá, a alegria, né, da Torá, Jesus vai e diz que ele é a luz do mundo. E nesse contexto, ele aproveita, né, para se revelar ali como sendo a luz do mundo. E certamente aquele que segue a Cristo, este não anda em trevas, mas terá a luz da vida. Em Gênesis 1, no verso 5, Bereshit 1:5, está escrito assim em hebraico: Vaikra Elohim laor yom, vilachosher kara laila, vaihi erev, vaihi boker, yom echad. Veja que interessante. Aqui temos escrito vaihi erev, vaihi boker, né? E foi tarde e foi manhã. Yom echad, o dia 1. O dia iniciou primeiro vindo tarde. Esse tarde em hebraico, erev, é entardecer, aquele período ali já escurecendo, iniciando a noite, entardecer. Então houve o entardecer e manhã, o dia primeiro. Biblicamente falando, primeiro vem a tarde, depois vem a manhã. Então no calendário bíblico é considerado assim. Hoje, analisando o calendário utilizado em Israel, ainda que há algumas alterações para o tempo bíblico, ainda assim utilizam desta forma: primeiro o entardecer, depois o amanhecer. Sendo assim, no calendário bíblico, o dia não inicia à meia-noite, mas inicia no pôr do sol. Então temos aqui em hebraico dizendo que houve tarde, né, o entardecer, e amanhã, no dia 1. Gênesis 1:14. Bereshit 1:14. Em hebraico eu estarei lendo apenas as 4 últimas palavras aqui. Leotot ul moadim ul yamim veshanim. Olha que interessante. Para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. Lendo o verso inteiro. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. Tempos determinados. Moadim.
que seriam esses tempos determinados? Moadim, esses tempos determinados, são as festas, são as festividades que o Eterno ele deu para a humanidade celebrar. E a forma de saber os tempos determinados, os dias exatos para que elas fossem celebradas, os luminares foram feitos para isso, justamente para sabermos quando celebrar as festas bíblicas. Infelizmente, a Igreja Católica mudou a data das festas bíblicas. E, infelizmente, a maioria das igrejas evangélicas, por falta de conhecimento, mantiveram a data alterada, assim como a Igreja Católica celebra, acaba celebrando na mesma data. Outras igrejas ainda nem celebram as festas bíblicas. Às vezes, até dizem: vamos celebrar a Páscoa, vamos celebrar a festa de tabernáculos, vamos celebrar a festa tal. Ok, mas como se celebra tais festas? Como Jesus celebrou a festa de Páscoa? É interessante que o próprio Cristo celebrou a festa junto com os seus discípulos. Ele usa a festa para revelar dois elementos da festividade, o vinho e o pão, e ele traz a maior revelação de todas, dizendo que aquele pão que era quebrado, que era partido, era o corpo dele. Ele vai e diz que aquele cálice, que o simbolismo da festa diz que é o cálice da redenção, ele diz que era o sangue dele. Olha que tamanha revelação. E será que hoje você celebra a festa de Páscoa adequadamente, assim como Deus instituiu? É interessante que quando Deus institui a festa, ele diz lá a Moisés que será celebrada em vossas gerações perpetuamente, para sempre, perpetuamente. É uma festa que é celebrada para sempre. É interessante que, por exemplo, Zacarias 14. Zacarias 14 narra a volta de Cristo. Diz que ele pisará os seus pés no Monte das Oliveiras. Ali há uma narrativa dizendo que as nações vão vir contra Jerusalém para fazer guerra. E nesse momento que as nações vêm contra Jerusalém, é o momento da guerra final, o momento do retorno de Cristo. É o momento de que ele vai ser rei sobre todos. E nesse momento, das nações que restarem, que vierem fazer guerra contra Israel, haverá um remanescente. Aqueles que não foram contra Israel. E Zacarias 14 vai dizer que estas nações terão que subir ano a ano para celebrar a festa dos tabernáculos. Veja que até mesmo após a volta de Cristo, essa festa continuará sendo celebrada. Você celebra essa festa hoje? Então, são perguntas interessantes. Algumas questões muito interessantes que veremos no decorrer desse nosso estudo bíblico. Gênesis 2, 23. Bereshit 2, 23. E disse Adão: Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada? Como assim? Como entender isso? Veja, mulher, homem, duas palavras completamente diferentes. Veja, a letra U em mulher não tem homem, a letra L não tem homem, a letra H de mulher não tem homem, a letra R de mulher não tem homem, só tem a letra M e a letra E completamente diferente aqui. Por que chamada mulher por quanto foi tirada do homem? Por que isso? Qual é o sentido? Você só entenderá isso analisando o hebraico. As palavras homem e mulher em hebraico são parecidas. Homem, ish, mulher, isha. Em hebraico,
seria nesse sentido. Será chamada Ishá porque foi tirada do Ish. Vejamos aqui, né, o texto em hebraico. Ishá, mulher. Ki, porque. Meish, do homem. Me seria do, né? E aqui, ish, a palavra ish, homem. Aqui está ish, homem. Então, em hebraico, de forma literal, esse finalzinho fica mulher, porque do homem foi tomada ela. Então, no sentido de que mulher, porque do homem foi tirada. Ish e Ishá. E em hebraico, você entende isso, não fica estranho, né? Porque em hebraico, Ish e Ishá são parecidas. A palavra Ishá é derivada de Ish. Será chamada Ishá porque foi tirada do Ish. Já estamos quase encerrando. Lembre-se que foi orientado a estudar desde Gênesis capítulo 1, verso 1, até o capítulo 6, verso 8. Caso você tenha tido alguma dúvida nessa porção, entre o capítulo 1, verso 1, até o capítulo 6, verso 8, por favor, escreva aqui embaixo do vídeo a sua pergunta, porque estarei fazendo um vídeo para responder as suas dúvidas. Infelizmente, por questão de tempo, não conseguiremos abordar todos os temas existentes entre esses capítulos. Estamos quase encerrando, então eu peço, por favor, se você teve alguma dúvida, esteja aqui embaixo no comentário inserindo a sua pergunta, ok? Para encerrarmos, olha algo muito interessante. No relato da criação, nós temos um paralelismo. Primeiro foram criados os ambientes. Veja, no primeiro dia foi criada a luz. No segundo dia, a criação dos céus e das águas. No terceiro dia, foi criado a terra seca. Olha que interessante. No quarto dia, a criação dos luminares. No quinto dia, a criação dos animais marinhos e voadores. No sexto dia, a criação dos animais terrestres e do homem. Veja que interessante. Os luminares foram criados no quarto dia. E é da onde procede a luz. E olha que no dia 1 temos um paralelismo. A luz, haja luz. No segundo dia, a criação do céu e das águas. Os céus e as águas é da onde procedem os animais marinhos e os voadores. Eles vão vir no quinto dia. E no terceiro dia, a criação da terra seca, que é da onde procede os animais terrestres e o homem. Muito interessante, né? Meus amados, estaremos na próxima semana, no próximo domingo, às 9h30 da manhã, com um novo vídeo. No site leiaabiblia.com você poderá acompanhar todos os vídeos. Estaremos catalogando lá todos os vídeos semanalmente. Na próxima semana, estaremos lendo a porção a partir de Gênesis 6, verso 8. Eu estarei enviando lá no grupo do WhatsApp. Se você não faz parte, aqui embaixo também estará o link do nosso grupo e você poderá participar. Lá no link do WhatsApp, estarei enviando alguns comentários acerca do que estudaremos. Até a próxima semana!